aqui no Evangelho de Mateus, capítulo 28. Nós vamos ler versos 16 até o 20. Mateus 28, verso 16. Seguiram os outros discípulos para a Galileia, para o monte que Jesus lhes designara. E quando o ouviram, o adoraram, mas alguns duvidaram. Jesus, aproximando-se, falou-lhes dizendo: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. Amém. Quero de forma muito rápida resumir o que nós vamos assistir daqui a alguns minutos. Por que a Luana vai ser batizada? É uma pergunta que às vezes nós fazemos. Eu me lembro no dia que eu fui batizado, quando eu desci as águas do batismo. Foi em maio de 1984. Faz um pouquinho de tempo já. 41 anos. Estou ficando velho. Mas esta foi a pergunta que a minha mãe fez: por que você vai se batizar de novo, sendo que você já foi batizado? Irmãos, o batismo é uma identificação com o Senhor Jesus Cristo, com a igreja local e com a obra que Ele realizou na vida da pessoa. Eu acredito que muitos que estamos aqui e que nós conhecemos, devido às práticas religiosas dos pais, foram submetidos ao batismo quando eram crianças, bebês. Mas o batismo que a Bíblia ensina, que o Senhor Jesus está falando aqui, não é isso. Não se trata disso. Não querendo ser desrespeitoso e nem afrontando ninguém. Não é assim que a Bíblia ensina. Não é assim. O Senhor Jesus, que é o nosso maior exemplo, Lucas vai dizer no capítulo 3 que ele foi batizado aos 30 anos. Nós sabemos que ele teve uma infância, que ele nasceu em Belém. Nós sabemos que ele foi circuncidado ao 8º dia, que não é o batismo. E nós sabemos, pela narração dos evangelistas, que ele foi batizado aos 30 anos. E nós estamos vendo o próprio Senhor Jesus Cristo dando ordens, que se nós obedecermos essas sequências, nós não vamos errar. E ele está dizendo, verso 19: ide, portanto, fazei discípulos. Então, o que a pessoa precisa, o que o ser humano precisa de imediato, é crer no Senhor Jesus, é tornar-se um discípulo. Discípulo é um aluno, é aquele que segue para aprender. E o Senhor Jesus vai dizer assim, neste mesmo Evangelho, capítulo 11: aprendei de mim, sou manso e humilde de coração. Então, quando nós recebemos o Senhor Jesus por nosso Salvador, nós ingressamos numa carreira espiritual. E a partir dali nós vamos aprender do Senhor Jesus. E quando nós o recebemos por nosso Salvador, o próximo passo é nós nos submetermos ao batismo. Veja o verso 19: fazei discípulos de todas as nações, batizando.
E nós vamos ser batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, na autoridade da pessoa do Senhor Jesus. É o que nós vamos ver aqui. Teve um dia, na vida da Luana, quando ela encontrou o Senhor por Salvador. Ou melhor, ela foi encontrada pelo Senhor. Porque o seu estado era de perdição. Era de alienação, era de distância. Assim como muitos de nós nesta manhã, nesta sala, fomos encontrados pelo Salvador. E hoje ela vai dar este passo a mais. Ela vai testemunhar publicamente que um dia ela abriu mão de viver este mundo. E agora ela vai ter que viver, a partir do momento que ela crê no Senhor Jesus, em novidade de vida, que é a expressão que Paulo vai usar aos Romanos. Portanto, o que nós vamos assistir é um testemunho público da identificação da Luana com o Senhor Jesus, que já aconteceu. Ela não está recebendo Ele por Salvador agora, não, ela já o recebeu. Ela está testemunhando de forma pública da sua fé. Agora eu gostaria que nós observássemos de forma muito rápida o verso 18. O Senhor Jesus disse assim: toda a autoridade me foi dada. Se você conhece os Evangelhos, se você já leu os Evangelhos, você não vai ver o Senhor Jesus usando essa expressão antes da ressurreição. Mas Ele não era Deus? Era. Ele não era o Filho de Deus? Era. Ele não era o Messias? Era. Ele não era o ungido? Era. Ele não era o Salvador? Era. Mas Ele não usou essa expressão. Agora Ele está usando. Toda a autoridade me foi dada nos céus e na terra. Sabe? Eu quero pensar com você o seguinte: essa autoridade, primeiro, essa autoridade foi dada por causa da ressurreição. O Senhor Jesus venceu a morte. Ele venceu. A morte é o inimigo derrotado. Não só para Ele, mas para todos aqueles que creem nele, que o recebem por seu Salvador. Então Ele tem toda a autoridade, inclusive sobre a morte. E sabe, o que eu quero pensar com você é que a autoridade que Ele tem para salvar, Ele tem para condenar. As pessoas que hoje desprezam o convite da salvação, as pessoas que hoje fazem pouco do Salvador, as pessoas que hoje dão de ombros ao convite do Evangelho, um dia terão que estar diante de alguém que hoje julgam não existir, e estarão surpresas quando perceberem que Ele é real. Você já imaginou essa situação? Você já esteve diante de um juiz? Espero que não. E ele olhar para você e te dar uma sentença? É difícil. Mas veja o que Judas vai falar para aqueles que rejeitam o Salvador hoje. Esta pequenina epístola fica antes do Apocalipse, um capítulo só. Veja Judas. Eu vou ler só o versículo aqui. 2, na verdade. Verso 14. Quanto a estes, foi que também profetizou Enoque, o sétimo depois de Adão, dizendo: eis que veio o Senhor entre as suas santas miríades, verso 15, para exercer juízo contra todos, e para fazer convictos todos os ímpios, acerca de todas as obras ímpias que impiamente praticaram,
e acerca de todas as palavras insolentes que ímpios pecadores proferiram contra ele. Eu vou parar a leitura aqui, não vou avançar no verso 16, mas observe o que Judas está falando. Um dia, quando aqueles que hoje rejeitam o Evangelho, que fazem pouco do Evangelho, estarão diante do Evangelho em pessoa, que é o Senhor Jesus. Porque o Evangelho é o anúncio de uma pessoa. Não pode ser outra coisa do Evangelho. É o anúncio do próprio Filho de Deus. E um dia as pessoas que hoje dão de ombro para o Evangelho vão estar diante do Verbo encarnado, do próprio Senhor Jesus. E sabe, veja o que Judas disse, que ele vai fazer convicto todos os ímpios. O que é ser convicto? É te convencer, é me convencer, porque eu fiz com provas. É apresentar diante de você a sua vida, expor. E dizer, você fez isso, você vai receber isso porque você fez isso. Você teve essa oportunidade, você não quis. Fazer convictos todos os ímpios acerca de todas as obras ímpias impiamente praticadas. Você fez isso conscientemente. Você foi avisado. Leia Daniel 5 depois. Você vai ver aquele rei que fez uma festa, uma orgia no palácio, trouxe instrumentos tirados do templo de Jerusalém e deu vida aos seus deuses naqueles utensílios que eram consagrados ao Senhor. E quando Daniel foi falar com ele, Daniel disse assim: você sabia, ó Deus, todas essas coisas. Ele citou o que Deus fez com o pai dele. Você sabia de todas essas coisas, mas você afrontou o Senhor. Por isso vai acontecer isso contigo. E aconteceu. Sabe, gente? Sempre que nós estamos diante de uma cena como essa do batismo, é bom nós pensarmos uma coisa. Você tem se identificado com o Senhor Jesus? Tem crido nele? Tem entregado a sua vida a ele? Eu vou ler um conselho da palavra de Deus, que é bem conhecido. Está lá em Eclesiastes. Eclesiastes. Veja, capítulo 11, verso 9. Alegra-te, jovem. Olha que conselho gostoso. Alegra-te, jovem, na tua juventude. Recreia teu coração nos dias da tua mocidade. Anda pelos caminhos que satisfazem o teu coração. Olha que conselho maravilhoso. Faz o que você tem vontade. Anda nesses caminhos que agradam os teus olhos. Se o versículo parasse aqui, nós estaremos muito fazendo o que é da nossa vontade. Só que o versículo termina assim: sabe, porém, de todas essas coisas, Deus impedirá todas. Ah, meus amigos, meus irmãos, vai ter um dia de acertar as contas. Todo mundo. Quer sejamos salvos no tribunal de Cristo, quer não aceitemos o Evangelho no grande trono branco, vai ter um dia do acerto. Paulo é enfático quando ele vai escrever assim: de Deus não se zomba, não se escarnece. O que o homem semear, isso mesmo ele vai ceifar. Talvez eu estou falando com alguém que já conhece o Evangelho, mas que vive uma vida alheia, não está preocupado com as coisas. Saiba disso. Vai ter acerto. Vai ter acerto. Nós possamos refletir nesses instantes que nós vamos estar assistindo esse batismo da nossa vida com o Salvador. Como que ela está?
nós já recebemos o Senhor Jesus como Salvador, nós não estamos preocupados com isso não nos pertence agora, vamos deixar para outra ocasião, como que está? Se você garantir que você vai ter outra chance, se você tiver certeza plena, pode adiar. Agora, se você não tem certeza, pense. Pense. Pode ser essa última oportunidade que o Evangelho está soando ao seu ouvido. Que o Senhor nos abençoe. Amém. Amém.